Boa, rapaziada, começando aqui mais um Movimento Podcast. Do meu lado aqui, Daniel, Samuel, Fabrício e eu aqui apresentando hoje para vocês, Gabriel. Lembrando, se você é novo aqui no canal, se inscreva por favor, ative o sininho para ajudar a gente a gerar mais conteúdo para vocês. Se vocês tiverem alguma marca, algum comércio que queira patrocinar a gente, divulgar aqui, entre em contato por favor, via direct do Instagram, pelo Facebook também, a gente tem uma página lá, segue, curte, beleza? Então, hoje aqui, começando o mês de setembro, e setembro, para quem não sabe, é o mês Setembro Amarelo, que é uma campanha contra o suicídio. Devido a isso, nós do grupo Movimento Podcast resolvemos fazer hoje, nesse mês, ao longo do mês, vídeos como se fosse uma série, relembrando alguns temas, algumas causas que geram suicídio. Hoje, o tema escolhido foi uma das causas, uma coisa que é bem frequente na nossa sociedade, que é o bullying. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje para vocês. Bom, o que seria o bullying, né? Temos aí bastante, vamos dizer, a gente dá bastante significado pro bullying, né? Mas de forma geral, de forma resumida, o bullying seria algum tipo de agressão constante, né? Uma agressão que acontece mais de uma vez a determinada pessoa, uma intimidação, seja ela verbal, física ou, da maioria das vezes, psicológica, né? Algo que afeta bastante. Bom, eu falando por mim assim, eu acredito que nada justifique alguém a praticar o ato do bullying, mas normalmente, né, a gente tem aí alguns perfis comuns das pessoas que agridem, né, que praticam esse ato. Alguma parte das vezes vem algo de casa, algum trauma sofrido. Vocês conhecem algum caso de um perfil assim, mais ou menos, né? Normalmente é isso. Vem de casa, alguma educação, talvez, uma pessoa que tenha falta de alguma figura, seja paterna ou materna. Eu não acredito que isso possa justificar a atitude dessas pessoas, mas normalmente é isso, algo que vem acarretando na vida dela e ela acaba praticando, né? Bom, o que a gente vê hoje bastante frequente isso, o bullying atinge aí pessoas numa faixa etária de 15 a 20, 29 anos assim mais ou menos. E são essas pessoas aí que entraram lá para o ensino médio, mais ou menos, né? E é algo que acarreta bastante, que é vamos dizer assim, o local mais comum do bullying, que seria o bullying escolar, né? Tem alguma coisa para falar pra gente aí, Dan, do bullying escolar? Geralmente, vejamos nos dados, né? Que cada 10 alunos, um sofre bullying. Então, você vê, é algo constante. Porque vemos crianças ou jovens, adolescentes, um enfrentando o outro, um grupo enfrentando o outro, talvez para mostrar superioridade ou mostrar a sua competência na base de força. E isso, infelizmente, é comum isso. Pessoas buscando a autoaceitação. Então, vejamos que esses dados vêm crescendo grandemente. Sim. E o que acontece? Muitas, devido jovens, adolescentes sofrendo esse bullying, caso de suicídio, jovens entrando em depressão, vem crescendo grandemente. Isso muitas vezes não tem sido, talvez, levado a sério. De uns tempos para cá, de vários acontecimentos, daí o pessoal tem dado mais atenção a esse tipo, né, de, como é que pode falar? De agressão, né? De agressão. Embora ultimamente tenha sido falado muito sobre isso, mas acredito que um dos fatores que podem ocasionar de isso ainda acontecer de uma maneira ainda mais expressiva é o fato das pessoas muitas vezes confundirem, é só uma brincadeira, é coisa da idade, né? É coisa da infância, é assim mesmo, apelidinho e tal. Isso é normal, faz parte do crescimento, né, das crianças, faz parte do crescimento do adolescente. Eu acho que saber diferenciar até onde é saudável e da onde começa a ser uma agressão, que é o ponto que a gente tem que chegar para poder evitar isso, né? Como o Gabriel já falou,
para ser considerado bullying, tem que ser uma agressão constante, né? Até o termo em inglês sugere isso, né? O bullying do agressor, do tirano, do intimidador, com a sigla ING do inglês, que significa constância, né? Do gerúndio deles, da língua inglesa. Então, se acontece uma vez e depois não aconteceu mais, tal, mas se vem as agressões acontecendo constantes, com uma única pessoa, a vítima é sempre a mesma, é sempre os mesmos motivos, sempre é o mesmo agressor, isso já caracteriza o bullying, né? E isso tem que ser evitado, isso não é saudável, isso não é uma brincadeira, né? Isso aí traz da pessoa muitos, como é que posso dizer, problema mental, distúrbio mental, né? Sim. A pessoa pode acarretar isso a vida toda. Então, se isso não for tratado, os pais não observar, os professores não observar isso pode dificultar tanto na aprendizagem da pessoa. Sim. A pessoa fica tímida, retraída e a pessoa entra até no estado de depressão, de isolamento até social. Né? É uma das formas de poder, assim, digamos, detectar. De detectar a vítima do bullying, né? Geralmente ela começa a se isolar socialmente, né? Na fase aí das crianças e adolescentes. Ela começa a relutar para querer ir na escola, não quer ir para a escola, muda até mesmo no apetite, né? Do indivíduo, da criança, do adolescente, ou começa a comer muito, ou come pouco, e isso acarreta também até mesmo no comportamento familiar das crianças. Então, isso é algo a ser observado, o comportamento das vítimas muda, né? Sem contar também, se chegar ao caso de agressões físicas, a pessoa vai ter, né? Hematomas, machucões, e é isso. E a pessoa pode até ficar revoltada, né? Como vemos a história, né? Dos acontecimentos. Nós temos alguns casos famosos, né? Infelizmente famosos, né? Devido a pessoa ser vítima, né? Vítima. Se iniciou com aquela pequena brincadeira na sala de aula e acarretou algo muito maior, uma tragédia. Uma proporção maior. Sim. Um exemplo aconteceu comigo que na escola, no ensino fundamental, dois garotos sempre, na hora do intervalo, sempre queriam brigar comigo. Sempre arrumava alguma desculpa, sempre queria me peitar, de alguma forma eu queria uma briga. E eu sempre me retraí, porque sendo 2 contra 1, então isso aconteceu comigo e você fica na lembrança. Foi muito tempo atrás, era muito novo e até hoje eu guardo isso comigo. A lembrança, né, do fato ocorrido. Claro que eu superei, mas muitas vezes isso, para algumas pessoas, pode trazer uma situação diferente, né? A pessoa pode ficar revoltada, a pessoa pode se tornar uma pessoa vingativa. Você lembra o que na época, qual foi a solução que você achou assim? Você teve algum apoio da direção da escola? Não, depois acabei mudando de escola. Então isso foi um escape, né? Mas só esse ato de você ignorar já... Eu acho que pro agressor, falta a pessoa ela ignorar, não ela se intimidar, né? Mas ela ignorar simplesmente assim, eu acho que já é algo que afeta ele mesmo, entendeu? São uma das circunstâncias do bullying, né? Para o agressor, né? Que eu pude ler um pouco, é importante, digamos assim, para ele ter público, né? Exatamente. Ele quer se afirmar de alguma forma ali no meio social e ele encontrou ali na violência essa forma. Então, mostrar seu poder. Então né? É importante para as outras crianças, né, que veem, ou crianças, adolescentes ou qualquer outra pessoa, que vê esse ato de bullying acontecendo, impedir. Às vezes a vítima ela se retrai, às vezes a característica da vítima às vezes são alunos mais tímidos ou alunos que de alguma forma eles se destoam, né, das características mais habituais ali do meio social. A gente tem até mesmo nos filmes, nas séries, né, sempre aquele considerado mais nerd ou alguém estrangeiro. Então as vítimas às vezes elas não têm essa força de reação. Então é muito importante que quem presencie
né, os outros colegas que veem isso acontecendo, dizer para as pessoas responsáveis o que está acontecendo, seja na sua família, se você não tiver coragem, até mesmo, às vezes, os colegas não interferem por medo de se tornarem as vítimas, né? Mas dizer para o diretor da escola, se o bullying acontece na escola, para os seus pais, para os pais da vítima, é importante isso, você interferir, né? Porque o agressor, ele conta muito disso, do público que ele tem. De alguma forma, ele está buscando alguma aceitação. E quando a gente não faz nada, a gente está dando essa aceitação para ele, né? Isso de bullying, eu até diria que é um tema recente. Que as pessoas antes não falavam muito sobre bullying. Eu acho que foi questão de gerações, assim, foi mudando a forma, talvez, das pessoas individualmente se lidar, né? Cada um corresponde ao bullying que sofre, ou de uma maneira diferente, né? E o que eu acho interessante, que eu vejo grande parte, assim, das pessoas, que eu não consigo entender, cara, de verdade, assim. Uma pessoa que, por exemplo, assim, ela sofreu bullying durante grande parte da vida dela, sabe? Um exemplo, assim, de 10 até, sei lá, 13 anos, assim, ela sofreu. Isso traumatizou ela sabe como é difícil. E pra meio que, assim, ela talvez, não sei, se recuperar, se superar, não sei, de vítima, ela passa pra agressora. Isso eu não consigo compreender, sabe? Porque ela teve no lugar. Então ela sabe o que passa, como a pessoa se sente e tudo. E a maneira que ela reage a isso é se tornando um agressor. Talvez foi uma forma que ela achou de sair daquela condição de vítima, entende? Eu sei que parece estranho, né? Parece, cobrar a empatia da pessoa, mas não aguentou tanto a pressão, né? E é uma maneira dela de se defender. Mas na maioria dos casos, quem sofre bullying fica mais retraída, a pessoa não tem um diálogo com o familiar, vai guardando só pra ele, né? É que ele vai acumulando, então na cabeça dele fica guardado tudo que ele vem sofrendo. Aí vai planejando uma vingança mais pra frente, né? Mas vai tudo planejado, uma hora o cara, tipo, pode explodir. Chega, né? Quando menor, né? Quando eu entrei no ensino fundamental, eu tive um colega que sofria, né, bullying, pode-se dizer assim, de um rapaz maior, né? Era repetente, essas coisas. E ele praticava assim, bullying com algumas... Não era eu nesse caso. E assim, ele era super tranquilo, a pessoa, né, que sofria, ele era super tranquilo. Ele era até, por isso, uma vítima ali do agressor em questão. Ele era muito tranquilo, era talvez considerado, né, entre aspas, né, para o agressor, uma pessoa boba, por ser um cara que se dava bem com todo mundo, não tinha histórico de nada. Até que um belo dia ele brigou com esse rapaz na rua, né? E bateu no rapaz que fazia bullying. E foi assim, algo assim que todo mundo ficou um pouco até chocado. Que ninguém nem imaginava que ele poderia ser capaz disso. De revidar. Mas acredito que ele sofreu tanto, que chega uma hora que quando a pessoa fica muito acuada e ela não tem para onde sair, ela só vai para cima, né? Então ele sentiu isso fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, ele se sentiu ali, já não tinha mais para onde ele fugir, ele foi para cima e brigou com aquele rapaz, né? E eu digo isso porque é um fato triste, né? Chegar a essa situação. Mas a questão também é que nós temos aí alguns casos famosos, infelizmente, que foi muito além de uma briga, né? Que foram os casos aí, até mesmo conhecido internacionalmente, que foi o caso de Columbine, nos Estados Unidos. E no ano passado nós tivemos também... O mais recente, né? Em Suzano, né? Isso. Que os agressores vieram invadir a escola, onde vieram ter 10 mortos, né? E 11 feridos. Então, é chocante, né? Porque os agressores, para eles ter planejado isso, consequentemente, eles já vinham sofrendo bullying. Isso, né? era um ex-aluno, né? Um rapaz de 17 anos, e o outro tinha 25, eu não vou lembrar o nome deles, né? Mas ambos ex-alunos da escola e, segundo eles sofriam bullying. Então, olha só, um assassinato, né? Vários no caso, 10 pessoas chegaram a morrer por causa de bullying. Por causa de bullying. A pressão foi tanta, é óbvio também que teve
a questão moral e psíquica do agressor, que não soube lidar com a situação, mas talvez também ele não teve aonde buscar isso. Às vezes era alguém que também já tinha problemas familiares, né, em casa. Então, para onde, né? Ele se viu tão acuado que ele resolveu cometer essa tragédia. A melhor forma, né, de revidar, ou acho que planejar uma vingança, foi fazer essa atrocidade. E esse não foi o primeiro caso no Brasil, né? Já houve casos em Goiânia, no Rio de Janeiro, anos mais passados. E todos os casos de pessoas que já sofreram bullying na escola. Na escola. Então, eu acho assim que é algo que tem que ser combatido e muito bem observado, porque algo em comum que em todos esses casos aconteceram. Depois do massacre, as vítimas se suicidaram, né? Tiraram a própria vida, chegaram a esse limite, né? Então, veja aí, há um outro estudo que eu li na Folha de Vitória, né? Que é um jornal na internet, que fala que o bullying pode triplicar, né, as chances de suicídio na adolescência. E, na verdade, já vem crescendo, né? Tomando uma proporção maior. Dos últimos anos pra cá, vem aumentando grande. A pessoa se sente tão oprimida que no último caso, ela chega a essa terrível situação de tirar a própria vida. Sim. Vítimas de bullying. É porque hoje também, acho que você olhando assim, uma visão geral, hoje as famílias estão bem distantes, né? Bem distante, ter aquele contato com o filho, talvez os pais não perceber essa mudança devido ao filho ser a vítima do bullying. Então talvez pode ser o distanciamento da família, tipo, aquela proximidade de os pais perceber a mudança do filho. Então isso vem acarretando e pode, em grande maioria, praticar suicídio, né? Sim. Eu acredito que dessas formas de bullying, assim, na minha opinião, acho que o mais prejudicial ou mais perigoso, talvez, não sei, seja a questão do psicológico, de afetar o psicológico da pessoa, sabe? Um sentimento de perseguição, talvez, um medo constante ali da pessoa. Eu acho que isso como eu li algumas matérias sobre isso, e o tema da matéria que pegou bastante foi assim, eu não me recordo direito, mas era algo assim, bullying psicológico dói muito mais que o físico, sabe? Por exemplo, assim, que é algo que, vamos dizer assim, gera muito mais consequência, muito trauma na pessoa, do que, sei lá, ela chegar e, não sei, na minha opinião, né, apanhar, por exemplo, de alguém. Eu acho que seria isso. Pra mim, o pior de todos, eu acho que é o psicológico, cara. Essa perseguição psicológica da pessoa. Porque isso afeta em todas as áreas, né? Eu acredito. Tipo, a parte de relacionamento com os colegas, na aprendizagem. Então, isso vai afetando em todo sentido. Então, acho que eu também acredito que o psicológico... E também, sei lá, a pessoa, a vítima... Por exemplo, está sofrendo ali a pessoa é vítima na escola. E só de pensar que ela vai encontrar com o seu agressor... É uma violência psicológica. O cara fica retraído e não tem aquela motivação da escola e fica se isolado, né? Em casa, né? Ele tá, sei lá, se arrumando para ir pra escola, ele pensa, pô, vou lá, vou me encontrar com o cara, vai que ele, sei lá, faz alguma coisa comigo de novo, que já aconteceu antes. Piadas, né, mano? Pessoas que são vítimas de piada, de deboche, isso pode gerar até mesmo depressão, crise de pânico, né? Ansiedade, tudo isso. E algo que está crescendo. Não, sim, exatamente. Muito alarmante. Ultimamente, E teve aí, para combater, né, da parte do governo, como uma política pública aí, no ano de 2016, né, teve uma lei, a Lei 13.185, foi até ainda no período da presidenta, e no parágrafo único do artigo 2º fala sobre cyberbullying, que é algo também que agora sim, que ultimamente cresce bastante, né? Sim. Fala sobre o cyberbullying, que é
o bullying praticado pela rede mundial de computadores, né, a internet, pelos seus meios, seja na ofensa, seja difamação, seja até mesmo com edições falsas de fotos e vídeos, dessas coisas. Então, olha só, a gente saiu do ambiente escolar e agora o bullying praticado até mesmo nas redes sociais, né? Essa lei fala sobre políticas, de como o Ministério da Saúde ele tem que se comportar e traz como plano educacional para tanto os agressores para como as vítimas. Porque a ideia dessa lei não é assim só uma questão punitiva, até por se falar bastante de jovens, né, e adolescentes. É mais algo de ressocialização, algo do tipo, né? Então, mas eu achei interessante porque fala também sobre o cyberbullying. Não sei se todos já ouviram essa expressão, acredito que sim, né? Que não é uma expressão tão nova, mas é algo de se notar também. Na internet também se faz bullying e também acarreta, né, consequências sérias. Sim. Eu acho que pessoas difamadas na internet já cometeram suicídio, nós já vimos notícias assim. Exatamente. Eu acho que é muito relacionado ao que eu tinha até falado antes, questão de geração. Hoje a geração, assim, passa quase o dia inteiro no celular, em rede social e tudo mais. Tá ali, né? Tá ali a sua... tipo assim, então o nome diz, rede social. Tá exatamente. Ali o círculo social da pessoa. Faz parte totalmente, assim, da rotina da pessoa, ela entrar na rede social ali constantemente durante o dia. E com o avanço da internet, mais pessoas assim, se focou muito. A gente acha que a internet tem coisa boa, obviamente, mas muita gente aproveita dessa rede social, das pessoas que usam, né, pra fazer coisas desse tipo. E um dado, cara, que eu achei, assim, que me surpreendeu bastante, que, né, devido até o mês aí que a gente tava passando, eu achei até interessante a gente falar, que a cada 5 crianças, né, pessoas que sofrem bullying, uma se suicida. E, cara, me assustou bastante, saber disso. Porque, mano, não é só, a gente pensa só nisso, né, ir pra escola e tudo mais, só que não, sei lá, você acompanhar a rede social, prestar atenção no que você tá se metendo, talvez, não sei. Porque é algo que pega bastante, sabe? E, obviamente, o cyberbullying é mais relacionado também a essa prática psicológica. Né? Mas ali pode gerar também uma agressão física. Já vi muita gente também, sei lá, começando com um comentário ofensivo e do nada tá numa briga e, sei lá, se marca de brigar e pega o cara na rua, tá ligado? Mas é algo que vem se tornando mais frequente nos últimos tempos, assim, as taxas, as porcentagens vêm crescendo cada vez mais. As pessoas usam redes sociais para ofender e atacar outras pessoas, né? Assim, a moral da outra pessoa, difamação. Então, isso, e como hoje está crescendo, né? Hoje muitas pessoas acessam a internet, muitas pessoas vivem, né, praticamente... Tem uma vida fora e tem uma vida virtual. Tem, hoje, infelizmente, pessoas que usam para o mal, né, para atacar outras pessoas. Vemos isso direto. E isso vem atingindo as pessoas e deixando elas depressivas, ansiosas. Então, como... aleatório. Então, como eu já havia dito aqui para vocês, eu acredito que são diferentes formas de reação de cada vítima, né, que sofre bullying. E eu acredito também que cada pessoa, acho que existe um limite de brincadeira de cada pessoa. Às vezes sei lá, o meu limite de brincadeira, se você fala alguma coisa para mim, eu vou levar na boa. Mas se você fala a mesma coisa, sei lá, pro Daniel, assim, ele talvez não fique tão de boa como eu, entendeu? Então acho que esse limite varia de pessoa para pessoa. Então acho que essa forma de reação, ela influencia muito durante a vida da vítima. Tem pessoa que ela sofre bullying, talvez, passe um mês ali, acabe. Ela pode ficar no subconsciente dela como uma sequela, mas eu acho que ela consegue superar. Sim, supera, lida de forma melhor. E porém tem outros casos que a pessoa leva isso para a vida dela, numa vida empresarial dela, num mercado de trabalho, por exemplo. Ela pode levar isso que está ali junto com ela sempre, ela não conseguiu esquecer. Isso pode afetar ela de diversas formas. E o pior caso, que
com certeza seria o pior caso, né? Que a pessoa ela não consegue reagir direito, assim, ela não sabe lidar com o problema e acaba optando por eliminar isso da vida dela de vez, cometendo o suicídio. Esse termo suicídio, ele é interessante, ele vem do latim e é o que a gente entende mesmo, que é o ato de se matar, né, de tirar a própria vida. Ele foi um termo, a primeira vez que se falou isso foi no ano de 1737. Então é algo antigo já, né? E seria isso. A pessoa ela não consegue mais ver escapatória, isso está totalmente ali afetando o psicológico dela, e a única saída que ela vê é tirando a própria vida. Vê isso como uma solução, né? Ela enxerga como uma solução. Ela não tem força suficiente para vencer isso, ela não ajuda, não tem auxílio para superar isso. Então, a melhor maneira de se combater isso ou de lidar com isso é tirando a própria vida. Só que eu posso compreender essas pessoas, que eu realmente não sei o que elas estavam passando ali, mas isso não é a melhor forma de você se proteger do bullying. De o quê? De não, você tá concordando. É um não que concorda. Então, isso não é a melhor forma. Caramba. Tá. Ei, Wes, começa a partir dessa parte. Ele coloca no vídeo isso. E eu não acredito que isso seja a melhor forma de você combater o bullying. Existem diversas outras formas aí, e a gente vai falar um pouco disso, porque realmente é um assunto muito presente na nossa sociedade. Não só a gente fala assim que é na escola, mas não. Por exemplo, os números que vem aumentando são de 15 a 29 anos. Entendeu? Então, 29 anos a pessoa já está numa fase adulta. E mesmo assim ela continua sofrendo, entendeu? Na escola, nas ruas, no trabalho, entre a família. Na internet. Na internet, exatamente. Então a pessoa ela continua sofrendo bullying ou passa a sofrer bullying mesmo até depois da escola, né? Sim. E é um problema muito grave que a gente enfrenta. E a gente não veio aqui para trazer a solução para esse problema, obviamente, mas talvez uma forma de combate, né? Uma forma de combate. Pelo menos reduzir, conscientizar a população, quem é o agressor. Eu confesso aqui para vocês que há uns anos atrás, eu mesmo já pratiquei bullying com pessoas. E, mano, ainda bem que, tipo assim, passou o tempo, cara, e eu realmente mudei minha cabeça. Eu vi que, cara, eu tava sendo um puto idiota, tá ligado? Eu não sei o que eu tava fazendo, mano, e veio, amadureci e tudo mais. E ainda bem, mano, que eu reconheci o meu erro. E assim você, talvez, que pratique isso também, possa reconhecer. Entendeu? Existe lei sobre de bullying. Combate ao bullying. E a maioria dos agressores, ou um grupo, né, de agressores, acham isso engraçado, né? Tipo, tirar sarro, zombaria, enfim. E isso a pessoa acha engraçado. E não sabe que pode, trazer consequências para a pessoa. Consequências ruins para a vítima. Então, para aqueles que são agressores ou praticam bullying, na forma que a gente expôs aqui, que você venha se conscientizar, né? Que olhar para a vítima, para a pessoa e ter essa clareza, né? Clareza, empatia. Porque vemos muitas pessoas sofrendo de depressão, até mesmo suicídio, devido a esses atos, mano. Né? Possamos olhar para o próximo e muitas vezes ter essa consciência. Sim. Como eu já tive a oportunidade de falar para adolescentes uma vez, e a frase que eu citei para eles, né? Caso você não sabe se você está sendo um agressor ou não, é uma frase bem interessante que diz assim: só tem graça quando todos riem, né? Então, algo que está sendo super engraçado para você pode estar causando uma opressão para quem está sendo ali zoado, né? Que é o termo que a gente usa. Então, é isso, né? Só tem graça quando todos riem. E você, pai, mãe, professor, cuidador, você que está aí nessa posição de cuidar, de orientar, fique atento, né? Se o seu filho, né? Se a criança, aluno que você cuida, que você é responsável,
se ele é um agressor ou se ele é uma vítima. Esteja atento com isso, esteja sempre presente na vida do seu filho, sempre perguntando, sempre conversando, mantenha-se aberto, porque o ambiente familiar ainda é o principal lugar onde tanto as vítimas, né, para ter auxílio, para ter os pais ali para poder tomar qualquer atitude, e tanto para os filhos que são os agressores, né, porque a educação, como dizem, vem de casa, né. E você que por algum motivo, né, está passando por isso, lembre-se que a melhor solução é sempre o diálogo. Procure alguém que você confie e converse. Seja seus pais, seja algum tio que você confia, ou até mesmo seu professor, certo? Sempre converse. Essa é a melhor saída, tá bom? Sim. É um combate. Eu não consigo ver de fato um combate, assim, um método eficaz presente atualmente. O que eu vejo no máximo nas escolas é talvez um cartazinho espalhado, sei lá, no corredor da escola, escrito não pratique bullying, sabe? É difícil eu ver talvez uma palestra falando algo sobre isso, talvez uma campanha realmente de fato, porque é muito fácil as pessoas simplesmente no decorrer do ano todo praticam cyberbullying, por exemplo. Uma pessoa talvez que tenha, não sei, um peso maior, seja, não sei, entre as taxas de obesidade, por exemplo, posta uma foto e vem um monte de gente ali praticando o tal do cyberbullying. E vai praticando isso no decorrer do ano. E chega nesse mês, contra o suicídio, campanha contra o suicídio, sabe? E acaba o mês de setembro e ponto, esquece tudo. Então que isso não fique somente nesse mês. Exato. Que possa estar sempre assim com a gente, essa consciência de realmente que a gente pode, pelo simplesmente falar algumas palavras, a gente pode estar acabando com a vida de alguém. Entendeu? E outra coisa, e quem conhece, no caso, a vítima, conscientizá-la também, né? Ajudá-la, a pessoa. O agressor só ganha poder quando todos apoiam, né? Quando todos aceitam. Não fazer isso. Nada já é uma forma de apoiar. Quem se cala se consente, né? Consente. É conivente, né? É conivente. Mas então, essa dica que eu dou. Se você conhece alguém que sofre bullying, pessoas que é vitimada, né, pelo agressor, você venha ajudá-la de alguma forma, conversando com os pais, dando orientações para que ela possa vencer e não ser mais uma vítima de suicídio, né, pode-se dizer. Sim. Sim, realmente, que possa isso, né, que possa se tornar presente, que a gente possa olhar e falar, poxa, sei lá, que comece talvez na nossa cidade, que no nosso estado, que vai se espalhando pelo mundo, que a gente possa, sei lá, sair na rua ou na internet e ver uma real campanha contra isso, uma real campanha para diminuição desse problema, talvez dessas taxas de suicídio, por exemplo, das taxas de bullying, e que isso realmente possa se tornar presente. Isso. Então é isso, galera. A gente está finalizando aqui o nosso vídeo do Movimento Podcast, o primeiro vídeo dessa série desse mês de setembro agora, que é um mês de campanha contra o suicídio, um tema muito importante. Então, se você conhece uma pessoa, normalmente o suicídio ele é um pouco disfarçado, quem pretende praticar é um pouco disfarçado por sorrisos, por exemplo, e que você possa ter uma intimidade com o seu ciclo de amigos ali, que você conheça, que possa se aprofundar mais e ver se está passando por uma coisa, ajudar, e como o Daniel disse, não se calar se você vê esse problema. Essa foi a dica vamos dizer, uma dica aqui para vocês, beleza? Bom, finalizando o vídeo, queria dizer novamente, se você é novo aqui, se gostou desse conteúdo, se quer continuar acompanhando, se inscreva aí, por favor, dá o like, ativa o sininho, beleza? Se quiser você aí comentar alguma experiência ou, sei lá, uma ideia sua para amenizar esse problema de bullying, deixa aí nos comentários. Segue a nossa página no Facebook, curte lá nosso perfil no Instagram, beleza? Troquei, né? Mas beleza.
É isso aí. Curte e compartilha. Curte e compartilha, beleza? Em todas as redes sociais. É isso aí. Bom, relembrando, algo que é muito importante aqui pra gente, se você tem uma marca, um comércio, entre em contato para estar divulgando, fazer uma parceria. Isso é muito importante para o crescimento do canal também e a ajuda de vocês aí. Beleza? É isso. Até mais.